Vita Carnis, criado por Darian Killoy, é um analogue horror que conta a história de um mundo muito semelhante ao nosso. Tipo, tudo mesmo. Os mesmos animais, os mesmos acontecimentos, só tem uma coisa de diferente. Surgiu uma nova espécie, em 1930, com características bem peculiares e um visual muito esquisito. Lhes apresento Vita Carnis, criaturas feitas apenas de músculos, órgãos e ossos, por isso o nome Vita Carnis. Esse nome também foi dado por causa que essas criaturas só se alimentam de outros animais, sem ser da sua espécie, mas são praticamente todos carnívoros, já que tem um monte dessas criaturas, com várias espécies, mutações e etc. Empresas humanas foram criadas para fazer pesquisas e tudo mais sobre esses seres. Um instituto foi fundado, nomeado de National Live Meat Research, ou então Instituto de Pesquisa de Carne Viva, traduzindo no sentido literal. Ele foi criado na mesma época, em 1930, e os episódios da série são a maioria documentários da época de 1930, de descobertas e tals. O primeiro episódio foi justamente sobre a primeira espécie dos Vita Carnis, que foi estudada, conhecida como Crow. Essa criatura, entre aspas, é muito semelhante a uma árvore, só que ela é mais vermelha, mais pulsante e obviamente feita de carne. Ela possui até veias, um organismo e tals. É um negócio bem esquisito. Ou seja, ele é bem mais um ser vivo do que simplesmente uma árvore de carne. Crows são genidamente semelhantes a plantas, se adaptando um pouco ao sistema comum do ciclo da vida, e elas aparecem simplesmente no mundo inteiro, existindo Crows em praticamente qualquer lugar do mundo, mas elas não são tão prejudiciais nem nada. Na realidade, os humanos até que se deram bem com essa espécie, fazendo até comida com essas coisas, tendo até mesmo comerciais, vendendo produtos feitos à base de Crows, tipo esse temperinho de carne de árvore. Mas o mais interessante não é o Crow em si, mas sim o que pode sair dele. Às vezes, surge meio que um tumor no meio de seus galhos, e são essas coisas que geram novas formas de vida, sendo eles uns 6 ou 7 por aí, fora também as mutações que alguns deles têm. No segundo episódio de Vita Carnis, é falado da primeira e mais pacífica forma de vida da Vita Carnis, o Trimin, ou também chamado de Ignathus carnis. Apesar de sua aparência esquisita, Trimins são bem pequenos e inofensivos, não sendo maiores que uma bola de basquete, e além disso, são bem covardes. O fato deles serem pequenos e terem medo de outros animais os colocam bem abaixo de praticamente qualquer coisa na cadeia alimentar. O que eles comem são vegetais, animais mortos, etc. Eles não apresentam praticamente perigo nenhum, mas ficaram conhecidos como uma espécie de praga pelos humanos, por causa da quantidade de Trimins que existem. Por eles serem uma raça mais fraca, eles são produzidos em massa pelos Crows, existindo milhares deles por aí. Mas mesmo assim, eles são bem inofensivos, chegando até mesmo a serem domesticados por algumas pessoas, tendo até mesmo um episódio específico ensinando de como domesticar e cuidar de seu Trimin. Olha só que coisinha fofa, não é mesmo? O terceiro episódio, ou documentário, falaria sobre a segunda espécie de Vita Carnis, chamada de Meat Snake, ou Mutuari carnis, que traduzindo é cobra de carne. Essas aqui são um pouco mais complicadas, porque quando essas cobras nascem, elas ficam bem pequenas, mas elas podem se alimentar de qualquer coisa morta, devorando tudo do ser que está morto, os ossos, a pele, a carne, então elas vão se multando e crescendo de tamanho, se tornando até o maior ser vivo do planeta Terra, chegando a ser maiores do que casas inteiras. Se nós fôssemos para locais onde houve guerras ou massacres, por exemplo, quando elas vão para essas áreas, elas ficam absurdamente enormes. Mas fica tranquilo, apesar de ficarem gigantes, de serem bizarras e feias, elas também são bem inofensivas e não atacam seres vivos. Você pode até domesticar esses seres. Uma coisa bem interessante sobre esses animais é que quando eles estão muito grandes, elas acabam se dividindo em duas, e é assim que elas se reproduzem. Já no quarto episódio, nos é apresentada mais uma raça, chamada de Mímico. E é agora que a coisa fica feia para os seres humanos. Quando um Mímico nasce, ele fica parecido com um Trimin, só que bem mais magro. Nesse estágio, ele só se alimenta de animais,
mas conforme ele vai crescendo, a lista de animais que ele come também cresce, sendo animais cada vez maiores. Mas quando ele alcança certo estágio de sua vida, acontece um processo de metamorfose, que é o mais conhecido. Sua nova forma é bem parecida com um humano sem pele, só que as diferenças são os tamanhos de seus membros. Features that may reveal their true form. Look for abnormal facial features. Pay attention to other Como os dedos e braços longos, olhos que parecem querer saltar para fora, e sua estrutura facial que o faz parecer que está constantemente sorrindo. Além de que eles são muito inteligentes, apenas sua descrição já é bem bizarra, mas o maior problema está em sua alimentação, que ao chegar nesse estágio, ele começa a alimentar somente de humanos. Enough. The mimic will then execute and immediately begin consumption. Os mimics se infiltram na sociedade humana para poder caçar pessoas, podendo até mesmo usar roupas para caçar suas vítimas, seguir pessoas e ter vítimas predatórias favoritas. E quanto mais pessoas um mimic ingere, mais parecido com um ser humano ele se torna. A ideia de um mimic te seguindo e indo te caçar é bem parecida com isso aqui. Quando vi esse vídeo, eu percebi o quão incrível é essa série. Sério, ela é muito boa. Quando um mimic come pessoas o suficiente, ele chega a um outro estágio de sua vida, sendo esse mais bizarro ainda, chamado de Elder Mimic, ou então Mímico Ancião. Seu corpo fica todo preto e sua pele escurecida. Seus dentes vão para sua garganta e são fileiras deles, ficando com um sorriso banguela. Esse seria, em tese, o pior inimigo da humanidade, o maior predador da Terra. Os Elder Mimics têm a pele e o corpo muito mais resistentes do que um Mimic normal, sendo resistentes até alguns tipos de armas. Os 3 primeiros documentários falam mais sobre curiosidades, já o 4º documentário, mais da metade fala sobre como lidar com um Mimic. Tipo, o que você fazer se você se encontrar com um, como saber se um humano na verdade é um Mimic, como fazer para identificar eles, já que quanto mais humanos eles devoram, mais parecidos com um eles ficam. Então, como você deveria identificar as diferenças entre eles, no rosto, no corpo e etc. Esses são os 4 primeiros documentários dessa série. Tem muito mais que eu irei contar na parte 2, já que o vídeo está bem grandinho. Ainda tem muita coisa interessante pela frente, um grande mistério nessa série. Mas tudo isso ficará para a parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.